Bom dia a todos. Esse é o café da manhã do mestrado profissional, aqui da Escola de Direito da FGV São Paulo. Eu queria me apresentar, sou o professor Mário Engler, coordenador do programa. Queria agradecer a presença de vocês aqui. E a ideia hoje é contar um pouco a vocês que são potenciais interessados neste programa, que têm vontade de conhecer um pouco mais a respeito desse programa, qual é a nossa proposta e, na sequência, ficar à disposição aqui de vocês para esclarecer algumas dúvidas. Eu vou inverter a pauta aqui e começar pela apresentação do nosso corpo docente, que está... vários dos membros do corpo docente estão presentes hoje aqui ao evento. Esse está melhor? Sim. Alô? Não. Alô? Acho que esse está melhor. Bem, vou falar mais perto aqui. O nosso corpo docente é formado atualmente por 30 professores. Este é o 6º processo seletivo que está buscando recrutar a 6ª turma do mestrado profissional. Ao longo desse período, desses anos, o corpo docente ampliou, o número de alunos também ampliou de uma maneira bastante controlada, a estrutura do programa também sofreu alguns refinamentos. Eu vou apresentar tudo isso de maneira sintética, objetiva a vocês, mas vamos começar pela apresentação aqui do nosso corpo docente. Como eu estava dizendo, ele é formado por atualmente por 30 professores, que combinam duas expertises que são fundamentais para esse programa. Claro que alguns professores com ênfase mais num aspecto, outros professores com ênfase em outro aspecto, que é um background acadêmico, uma formação acadêmica. Os professores são doutores em Direito ou em alguma outra ciência afim ao Direito, mas majoritariamente doutores em Direito, e também uma grande maioria do nosso corpo docente tem uma atuação profissional relevante ou já teve uma atuação profissional e fez uma opção em algum momento da sua vida de se dedicar à academia. É um desafio realmente reunir um corpo docente com essas características. Eu acho que nós conseguimos dar conta desse desafio porque nós estamos no estado de São Paulo. Eu tenho observado outros programas que estão procurando também criar, outras instituições que estão procurando criar mestrados profissionais, e às vezes é difícil, de fato, de atrair, de recrutar, de manter um corpo docente com essas características, mas isso é um dos pontos, talvez o ponto mais forte, mais destacado do nosso programa. Então, começando de cima para baixo, o professor Vanderlei, que está aqui, depois pode conversar com vocês, a professor Vanderlei, vinculado à linha de Direito dos Negócios, a professora Vera, que está aqui também, vinculada à linha de Direito Público, é uma nova linha que nós inauguramos a partir do ano passado. Depois eu vou explicar exatamente qual é o recorte temático dessa linha de Direito Público. Ela é uma linha que tem um foco mais restrito, mais bem definido. Na sequência, a professora Vanessa, que não está aqui, mas que é da linha de tributário, e a professora Tatiane, que está ali, que é da linha de tributário. Acho que com isso eu apresento, ou pelo menos faço referência também às 3 linhas do programa, né, que já estão anunciadas no nosso catálogo, no nosso site. Olá, Juliana. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, qual é exatamente o recorte temático dessas linhas. Prosseguindo aqui, professor Rubens, professor Roberto Rubens, que está vinculado à linha de negócios, a linha de Direito Público, o professor Quiroga,
Deixa eu só perguntar se tem o point aqui de aquela bolinha vermelha? Tem? Como é que aperta aqui? Bom, deixa eu ir falando com você. O professor Roberto Vasconcelos, o professor Osni, que pronto, esse aqui, de cima, né? Prosseguindo aqui. Professora Mônica, que ministra a disciplina de Direito e Tecnologia, Novas Tecnologias, da linha de negócios, orienta, que todos os professores são professores que desenvolvem trabalhos de pesquisa, trabalhos de produção intelectual, ministram disciplinas e orientam alunos do programa. Eu, professora Mariana Pragendler, que também dá aula na graduação. Muitos de nós damos aulas na graduação, eu diria que a maioria de nós também damos aula na graduação, damos aula no GVLO, no programa Lato Sensu, temos uma visão bastante ampla dos diferentes perfis de alunos, a demanda de cada um desses públicos, como atender a essas expectativas. Professora Luciana Dias, que está se juntou este ano ao nosso programa, ex-diretora da CVM, já foi professora da Escola de Direito da FGV do Rio de Janeiro. Vamos lá. Professora Leonor Cordovil, que é nossa especialista em Direito da Concorrência, Regulação. Professora Lier Uema Carmo, nossa especialista em operações de fusões e aquisições. Professor Leonel, da área de Direito Tributário, Teoria do Direito. A professora Juliana Palma, da área de Direito Público. Tem ministrado com a professora Vera a disciplina que está ali atrás, Juliana, bem, quem quiser conhecê-la. A professora também Juliana Costa, que está aqui. Juliana, depois se os alunos quiserem conversar com você, que tem também como atuação profissional a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a nossa PGFN, desenvolve pesquisas na linha de processo tributário, entre outras coisas. Professora Heloísa Estelita, a nossa especialista em crimes econômicos. Esse é um tema que o programa tem trabalhado também, se conecta muito com todas as linhas do programa, tanto o direito dos negócios, direito tributário, direito público. Hoje, a criminalização de condutas empresariais é realmente uma tendência, um ponto importante do nosso ordenamento jurídico, da nossa prática jurídica. Professor Gustavo, da linha de Direito Tributário, professor Flávio Rubinstein, que está aqui também, da linha de Direito Tributário. Vamos lá, o professor Emerson, que é o coordenador do GVLO, então há uma busca em explorar algumas sinergias entre o mestrado profissional e o GVLO. A professora Elide Palma Bifano, que realmente teve uma carreira muito destacada na Pricewaterhouse, conhece muito sobre direito tributário. A professora Daniela Gabay, nosso especialista em processo, mediação, arbitragem. Professor Carlos Ari, que praticamente dispensa apresentações na área de direito público. Professor Caio Mário da Silva Pereira, na área de direito público, direito dos negócios, regulação, direito da concorrência. Professor Bruno Salama, que é também professor de carreira aqui da escola, que desenvolve pesquisas, trabalhos em direito e economia. Enfim, professor Ari Osvaldo, que foi diretor da escola, especialista em mercado de capitais, direito societário. Professor Alexandre Pacheco, que junto com a professora Mônica desenvolve pesquisas, trabalho em propriedade intelectual, em novas tecnologias. Professor André Rodrigues, que é o nosso forte civilista aqui, conhece muito de direito privado, de direito civil. E a professora Ana Lígia Regro, uma professora que
também passou a atuar no programa este ano, ministrando uma disciplina direcionada à linha de público, que é Direito e Economia do Setor Público, né? Também uma professora que tem uma inserção muito forte na área de economia, embora seja doutora em Direito. Então, feito essa apresentação do corpo docente, que normalmente é o que vem no final, mas em homenagem ao nosso corpo docente que está em peso hoje aqui nesse evento, achei que fazia mais sentido inverter essa ordem de apresentação. Bom, então, nós estamos falando o que é o mestrado profissional, para quem não conhece. Nós estamos falando de um programa de pós-graduação estrito sensu, né? Portanto, não é um programa de pós-graduação lato sensu, e há algumas diferenças importantes que, em alguma medida, eu vou tentar fazer essa diferenciação, explicar para vocês. É um programa, por ser estrito sensu, confere o título de mestre em Direito, então, um título de mestre equivalente para todos os efeitos regulatórios, jurídicos, acadêmicos, a um título de mestre acadêmico, e aqui tem um diferencial importante, que é um programa que busca priorizar o enfoque prático e a inovação jurídica. Então, o compromisso do mestrado profissional, diferentemente aí sim, é um ponto de distinção com mestrados acadêmicos, com os programas acadêmicos, é a preocupação com o enfoque prático, e um enfoque prático que seja capaz de produzir algum tipo de inovação jurídica. Como é que isto se traduz na prática? Que as nossas pesquisas que nós procuramos desenvolver no âmbito do programa, as outras atividades docentes e atividades de orientação também dos alunos, voltadas à tentativa de dar respostas a problemas, a questões que tenham uma aplicação prática imediata, que tenham uma utilidade que seja facilmente perceptível, né? Não diferentemente de um programa acadêmico, que tem a sua razão de ser e que faz muito bem esse trabalho. A escola tem também um mestrado acadêmico que roda em paralelo com o mestrado profissional, portanto, nós temos esta preocupação dentro da escola de procurar definir claramente qual é a vocação de cada um desses programas. As pesquisas que se desenvolvem num programa acadêmico não têm o mesmo compromisso das pesquisas desenvolvidas no âmbito de um mestrado profissional, de buscar este enfoque prático, de buscar gerar trabalhos que tenham uma utilidade prática imediata. Não quer dizer que isto não possa acontecer também nas pesquisas desenvolvidas no âmbito do mestrado acadêmico. Isso pode acontecer, mas as pesquisas no mestrado acadêmico têm o objetivo primordial de avançar a teoria, de trabalhar a teoria, de gerar novas proposições teóricas que podem ter aplicações práticas imediatas, podem não ter aplicações práticas imediatas, e não há conflito entre essas duas coisas, porque nós temos, inclusive, alguns professores que estão nos dois programas, e agora acabei de ver aqui que houve uma omissão, que eu peço desculpas, o professor Danilo, que está aqui também, que é do programa, que é professor da escola e atua também no programa acadêmico, além da graduação, professor Danilo, minhas desculpas, essa, então, portanto, é uma característica. Vamos ver se a gente consegue deixar isso mais claro aqui ao longo da exposição. E o outro ponto que eu destacaria, que é um diferencial do programa, é que foi um programa pensado para quem está atuando profissionalmente. Esse é justamente o público-alvo que nós procuramos recrutar, o tipo de aluno, de candidato que nós procuramos recrutar para o programa. É quem tem já uma atuação profissional, não quem pretende ingressar
na prática profissional e, portanto, quer se qualificar para ingressar na prática profissional. Acho que para esse tipo de aluno, o nosso lato sensu cumpre bem esse papel. Aqui nós procuramos recrutar um público que já tenha uma certa senioridade profissional, né? Eu diria que mais da metade dos alunos que frequentam o programa tem 8 anos ou mais de prática profissional, de experiência profissional, e nós, depois aí de alguns anos pensando sobre esse assunto, colocamos uma régua mínima de 3 anos de exercício profissional. Mas, na composição das nossas turmas, os alunos mais jovens trazem uma contribuição muito importante, isso é inegável, mas nós procuramos fazer com que o público do programa, das turmas, da formação das turmas do programa, seja predominantemente, majoritariamente, um público com senioridade profissional. E isso vocês vão entender que é importante para o programa poder funcionar dentro dessa concepção, de acordo com essa concepção que nós estabelecemos. E aqui um pouquinho, falei dos diferenciais, dos objetivos do programa, né? O objetivo do programa é sair daqui e chegar aqui, né? Transformar um profissional do direito num formulador de soluções jurídicas inovadoras, né? Então, para fazer essa passagem, aqui o aluno tem que já estar nessa posição, né? Isso reforça o que eu falei antes, ele tem que ser já um profissional do direito e buscando uma qualificação, uma capacitação mais sofisticada, mais abrangente, mais profunda. Como é que se faz essa passagem daqui para cá? Na nossa visão, na nossa experiência, acho que nós podemos falar isso já com um certo conhecimento de causa, depois de ter testado o programa já com 5 turmas, trabalhando estas dimensões ao longo do programa. Senso crítico, rigor intelectual, sólidos conhecimentos teóricos, e aqui eu faço um parênteses, abro um parênteses para desfazer desde logo um possível equívoco que possa existir em relação à proposta do mestrado profissional. Proposta do mestrado profissional não é ser só um curso sobre melhores práticas, não é ser só um curso, aliás, não é nada, isso não tem nada a ver com a proposta do mestrado profissional de ser um curso de transmissão de conteúdo, de informações. Eu acho que isso nós fazemos muito bem no pós-lato sensu, né? Quem quiser um conteúdo organizado sobre uma determinada área do direito, que você não tem nenhum conhecimento sobre aquela área do direito e quer receber essa informação de uma forma bem elaborada, bem organizada, o programa Lato Sensu cumpre muito bem esse papel. No mestrado profissional, a ideia é resgatar o embasamento teórico, fazer uma reflexão aprofundada de uma prática jurídica que, em certa medida, os nossos alunos já conhecem, já têm alguma familiaridade. Isso não quer dizer que todos os alunos são especialistas em tudo, mas as especialidades, elas, de fato, estão se diversificando dentro do nosso corpo discente. Nós temos alunos com diversos tipos de experiência profissional, não estamos buscando um aluno que tenha um tipo de aluno que tenha uma única experiência profissional, mas a ideia é, a partir desta experiência profissional do aluno, que acaba sendo compartilhada com os colegas e mesmo com o professor, é comum o aluno, às vezes, ter mais experiência profissional em determinado assunto do que o professor, isso acontece, isso é natural que acontece, o programa lida muito bem com isso, o nosso corpo docente lida muito bem com isso, mas a partir desta prática que o aluno já conhece, criar um ambiente, criar as condições, os estímulos necessários, as orientações necessárias para que o aluno possa fazer, através do seu projeto de pesquisa aqui na escola, uma reflexão aprofundada sobre essa prática que ele já domina. E essa reflexão pressupõe o resgate do embasamento teórico dessa prática. Nós aqui
somos profissionais, sabemos que o dinamismo da atuação profissional é muito grande e, muitas vezes, nós acabamos passando a atuar no piloto automático. E funciona muito bem. Funciona muito bem, nós conseguimos dar as respostas que resolvem os problemas dos nossos clientes, nós nos automatizamos nisso aqui, e o que acontece é que isso gera uma forma de atuação muito baseada no senso comum, nas experiências anteriores, mas vai ficando, à medida que o tempo vai passando, isso vai se desconectando do embasamento teórico, de uma reflexão mais qualificada sobre essa prática, embora a prática funcione, mas a gente perde um pouco a noção do porquê que estamos fazendo dessa maneira. Só que essa prática é muito dinâmica, ela vai se alterando com o tempo, e se nós não pararmos para fazer uma reflexão mais aprofundada, para discutir essa prática, para entender os fundamentos dessa prática, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa por muito e muito tempo ainda para frente. Agora, é impressionante isso. No momento que se pensa sobre essa prática, se discute essa prática, se tenta resgatar o embasamento teórico dessa prática, nós percebemos que é possível aprimorar essa prática, que é possível fazer melhor do que a gente já faz. Pelo menos tomar consciência do fundamento teórico, doutrinário, de uma prática que já é do nosso conhecimento. Isso tem se revelado o principal indutor, fator de aprimoramento dessa prática, e este aprimoramento é o que gera inovação jurídica. Inovação jurídica, também não vamos nos enganar, é algo incremental, não é algo disruptivo. Por isso que não existe prêmio Nobel, entre outras razões, na área do direito, porque os conhecimentos não são disruptivos, tem até um questionamento se é ciência, se não é ciência, mas o fato é que pequenas inovações nessa prática que já está disseminada no meio profissional pode fazer muita diferença, tanto para o profissional como para a comunidade de um modo geral que se serve dessa prática. Tanto a comunidade profissional como a comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica também se serve muito dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do mestrado profissional, porque são trabalhos que acessam um pedaço da realidade, né, que muitas vezes não está formalizada em textos acadêmicos. Como é que uma coisa funciona na prática, né? Como é que é o mundo real? Muitas vezes o trabalho acadêmico não capta isso. Então, o trabalho profissional busca captar, a pesquisa no mestrado profissional busca captar essa prática e formalizar essa prática através dos trabalhos produzidos no âmbito do programa com uma reflexão aprofundada. Então, vou fechar o parênteses, que foi um pouco mais longo. Espera aí, voltando aqui. Eu acho que vale a pena falar também da rigor intelectual, capacidade analítica, é algo que a academia nos ensina. Nós estamos, embora somos profissionais, estamos na academia. Quem vem para o programa, vem para a academia, não vai perder a sua condição de profissional, vai trazer essa bagagem. Essa bagagem vai ser muito bem trabalhada aqui no programa, mas o programa vai cobrar algo que não a vida profissional, muitas vezes, não deixa claro, não é uma cobrança tão explícita, que é o rigor intelectual, né, que está aqui, o rigor intelectual e uma capacidade analítica. Então, isso realmente, quando se consegue, o programa trabalha muito bem isso aqui, para nós está claro que isto transforma o profissional, isso faz com que o profissional se torne um profissional mais qualificado. Visão estratégica, nós sabemos, visão estratégica, trânsito internacional, competências multidisciplinares, nós sabemos que os advogados, os profissionais, os julgadores atuais, contemporâneos, não são mais chamados a responder simplesmente questões sobre
qual é o direito aplicável, isso é lícito, isso não é lícito, isso é obrigatório, isso não é obrigatório. As perguntas relevantes que o profissional moderno da área jurídica precisa responder é: como é que se faz isso aqui? Quais são os riscos inerentes a isso? Como é que eu mitigo riscos? Quais são os outros fatores que precisam ser considerados para uma tomada de decisão? Então, para, de fato, dar respostas qualificadas a essas questões, o conhecimento simplesmente da dogmática jurídica não é suficiente. Ele é importante, ele é algo fundamental, mas ele não é sozinho o suficiente. Um advogado que só saiba dizer o que está na legislação ou qual é o entendimento jurisprudencial prevalecente, e só isto e nada mais do que isto, não estará dando uma resposta completa, suficiente e abrangente. Ele precisa dar um passo além, ele precisa ser capaz de desenvolver raciocínios estratégicos, de ter isso que nós estamos chamando aqui de uma visão estratégica, de ter uma percepção do contexto, né? O direito não pode ser visto simplesmente como um sistema hermético num plano conceitual, abstrato, desconectado da realidade. Você não dá boas respostas a demandas jurídicas sem entender primeiro a realidade, aonde aquele problema, aonde aquela questão está inserida. Então, esse conhecimento da realidade e essa capacidade de análise, eu diria, mais ampla, que incorpora fatores estratégicos, sobretudo, ela pressupõe uma capacidade de diálogo de natureza multidisciplinar. Eu acho que esse é uma das características bastante marcantes aqui da escola. Isso vem desde a graduação, isso está no GVLO, isso está no mestrado acadêmico também. É essa preocupação de enxergar o direito, de tratar o direito de forma conectada com outras ciências afins, especialmente economia, administração, gestão pública, contabilidade, sociologia, em alguma medida também. Não é formar pesquisadores ou profissionais com especialistas nessas áreas afins, mas é desenvolver uma capacidade de entender, de dialogar com essas áreas afins. Então, por isso que nós temos na nossa grade curricular disciplinas como Direito e Economia dos Negócios, Direito e Economia da Tributação, Direito e Economia do Setor Público, nós temos Finanças e Contabilidade Empresarial, nós temos Orçamento, Finanças e Políticas Públicas, nós temos Contabilidade e Finanças aplicada à tributação, especialmente na área de direito tributário. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, o professor Flávio, a professora Tatiana, a professora Juliana está aqui, de tratar o direito tributário de uma forma diferente como ele vem sendo tratado de forma tradicionalmente, como um direito onde você tenta resolver as coisas com uma interpretação jurídica muito formal, sem entender o fenômeno tributário de uma forma mais ampla e de uma forma não preconceituosa também. Entender por que aquela política de tributação pode fazer sentido, não pode fazer sentido, porque aquela operação tem que ser tributada dessa ou daquela forma. Não dá para dar respostas, mesmo na área tributária, consistentes, se você não entender qual é o contexto negocial ou o contexto de política de tributação, de política fiscal em relação àqueles temas tributários. Eu acho que quem milita, seja do lado do setor público, seja no setor privado, sabe que simplesmente os conceitos de fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo são importantes, mas podem ser insuficientes para dar resposta. Você precisa saber qual é o escopo negocial, se essa política de incentivo fiscal, que impactos ela provoca, faz sentido ou não faz sentido, qual é o impacto econômico, quais são os riscos envolvidos. Então, é esta visão mais abrangente que nós procuramos trabalhar na linha de negócios, na linha de direito tributário e na linha de direito público também. Quem milita no setor público, na área jurídica do setor público, ou interfaceia com está no setor privado, interfaceia no setor público, sabe que
você precisa saber o que é estamos falando de um projeto de infraestrutura, de uma contratação pública, qual é a taxa interna de retorno, qual é a estrutura de capital, qual é a melhor alocação de riscos. Essas são questões que evidenciam claramente que o direito já mudou de patamar, já está cobrando dos profissionais essa capacidade de transitar por outras áreas, pelo menos ser capaz de dialogar com especialistas profissionais de outras áreas que não simplesmente a área jurídica. E o contrário também, né? Ao dialogar, quem está na área jurídica, dialogar com a comunidade, com outros, tomar cuidado com o juridiquês, né? Acho que isso pode fazer muito funcionar no campo de uma retórica, mas a hora que você está, de fato, lidando com um público mais qualificado, acho que quem milita na arbitragem sabe muito bem disso, que usar retórica num processo arbitral tem um certo limite, né? Você precisa ser claro, objetivo, convincente, mostrar que você está atuando de forma ética também, e é nisso é esse tipo de profissional, esse tipo de competência que nós acreditamos aqui no programa. A preocupação internacional é grande, nós sabemos que, por mais que o direito esteja vinculado a um ordenamento jurídico nacional, ele tem pontos de contatos internacionais, isso vale para a área de direito dos negócios, para a área de direito tributário, para a área de direito público, essa compreensão do que está acontecendo em outros sistemas jurídicos, como é que as coisas se conversam. Bom, a área tributária, não preciso dizer, os tratados internacionais estão aí, essa compreensão do que está acontecendo, e a mesma coisa vale para a área de direito dos negócios, mesmo a área de direito público, que poderia ficar um pouquinho atrás nessa preocupação de internacionalização, nós estamos vendo que isso está acontecendo também num ritmo muito rápido. A questão da corrupção está aí para mostrar como é algo que precisa ser tratado com uma abrangência de natureza global e internacional. O programa também está muito preocupado com a questão da ética profissional, da ética e responsabilidade profissional. É algo tratado até então de uma forma muito, talvez, superficial, nas escolas de direito, nos cursos, e eu acho que hoje está claro para todo mundo que trabalhar essa dimensão ética, entender quais são os comportamentos que são corretos do ponto de vista ético, ou que podem gerar responsabilidades aos profissionais da área jurídica, é um desafio que para nós está muito claro que hoje ele tem uma importância transcendental e precisa ser trabalhado no programa. Aqui está a nossa grade curricular. Eu não vou passar por cada uma dessas disciplinas, mas quero chamar a atenção dos senhores de que existe aqui um eixo de disciplinas obrigatórias comuns, como teoria do direito, direito e economia, metodologia de pesquisa profissional, profissões jurídicas e dilemas éticos. Essas disciplinas comuns, elas já estão customizadas para cada linha. Então, o professor que ministra teoria geral do direito dos negócios é um professor que tem bastante afinidade com a área dos negócios, um professor que ministra também teoria do direito para a linha de tributário tem essa conexão forte com a linha de tributário, a mesma coisa com a linha de direito público, né? E direito e economia, isso se repete. Aqui estão as disciplinas obrigatórias específicas de cada linha, né? Então, a linha de direito dos negócios tem 2 módulos de arranjos negociais, a linha de tributário, 2 módulos de dinâmica da tributação, a linha de contratações públicas, 2 módulos. E aqui estão as disciplinas específicas, porém obrigatórias, de cada uma das linhas. Acho que é fácil reconhecer pelo próprio nome da disciplina com que linha ela se conecta. Todas essas informações estão no site do mestrado profissional, vocês podem acessar facilmente e ter o detalhamento da proposta de cada uma dessas disciplinas. Vejam aqui,
pegando esse exemplo, modelos regulatórios é uma disciplina que tem atraído alunos tanto da linha de negócios como da linha de direito público. Propositalmente, ela não se chama e não tem esse objetivo de trabalhar a teoria da regulação. Poderia chamar simplesmente uma disciplina teoria da regulação. Nós queremos mais do que isso. Acho que precisa saber teoria da regulação, mas como é que isso se traduz, como é que isso se apresenta de forma prática e concreta através de modelos regulatórios. Então, o que nos interessa aqui é compreender os modelos regulatórios, entendendo também qual é a teoria que está por trás desses modelos regulatórios. Simplesmente a teoria pela teoria não é o foco do programa, é a teoria conectada com um resultado prático, com uma questão prática. Então, pego esse exemplo aqui só para ilustrar. E aqui estão as disciplinas eletivas, comuns, e aqui é o momento em que nós estimulamos muito um aluno, por exemplo, da linha de tributário, fazer uma disciplina eletiva da linha de negócios, um de público, fazer uma disciplina da linha de negócios com enfoque mais privado e vice-versa, o aluno de negócios tentar entender alguma coisa da linha de tributário também, porque isso não são 3 programas, é um programa de mestrado profissional com 3 linhas de atuação que se conversam, que se conectam entre si. O nosso direito público, a linha de direito público, e aqui acho que vale a pena falar sobre qual é exatamente o recorte que nós estamos dando a essa linha de direito público, é o direito público que está olhando para as relações público-privadas. Então, são as interfaces entre o setor público e privado. Não é o público, público, público. Por exemplo, temas como regime do servidor público não é um tema que está abrangido não é a proposta do programa, não está abrangido por esse recorte temático da linha de público, mas contratações públicas, eu acho que é o exemplo mais evidente dessa interação, regulação também é um tema, sanções administrativas é outro tema, controle também é outro tema que, na nossa visão, está dentro desse recorte temático que privilegia as interações entre setor público e setor privado. Isso faz com que as linhas estejam articuladas. Quer dizer, políticas públicas também é um tema que nós trabalhamos em direito público, mas são políticas públicas que tenham impacto especialmente na atividade empresarial, né? Então, menos política pública na área da educação, política pública na área da saúde, que são extremamente, política pública na área de segurança pública, que são extremamente importantes, mas as nossas políticas públicas que estão abrigadas na linha de direito público são aquelas que têm impacto na atividade econômica, especialmente na atividade empresarial, na área tributária e na área de negócios. Bom, prosseguindo aqui. Aqui alguns dados práticos, tá? O programa tem a duração de duração máxima de 24 meses, tá? A ideia é que vocês possam acelerar isso, quem tiver fôlego para acelerar, mas a nossa experiência de que 24 meses é um tempo bem razoável para o aluno dar conta de todas as demandas do programa, cumprir os créditos de disciplina e desenvolver o seu projeto de pesquisa e executar o seu projeto de pesquisa, apresentá-lo perante uma banca examinadora, fazer uma boa defesa e obter o título de mestre, de preferência com distinção ou louvor. Nós temos, para cumprir a fase curricular do programa, tem um total de 12 disciplinas bimestrais, as nossas disciplinas são bimestrais, de 30 horas aula cada disciplina, sendo 8 disciplinas obrigatórias, 4 disciplinas eletivas. As disciplinas no mestrado profissional, volto a dizer, não são disciplinas para transmitir necessariamente um conteúdo organizado. Então, elas demandam do aluno um esforço de autoaprendizado também. É impossível em 8 aulas, em 30 horas aula, quem nunca ouviu falar de direito societário,
sair um especialista em direito societário. Para isso, teria que fazer um curso de 2 anos de especialização em direito societário. Porém, nós trabalhamos temas de direito societário, estou só pegando um exemplo aqui, que são temas atuais, que são temas importantes, que são temas que ainda estão demandando um tipo de reflexão, um tipo de análise, um tipo de crítica, ou uma compreensão mais qualificada daquele tema. Isso faz com que os alunos realmente precisem dedicar um tempo ao programa, porque há uma demanda de leitura, de preparação para as aulas, o aluno é um protagonista nas aulas, não é aula, como eu disse, só de transmissão de conteúdo, e é tipicamente um aluno que, por ter a sua própria bagagem, a sua própria experiência, tem muita vontade, se sente muito motivado a colocar isso também em sala de aula para discussão, e desde que isso feito de forma organizada, tem produzido resultados muito positivos. Vamos lá, o que eu acho mais importante falar aqui. Bom, acho que essa última parte aqui é importante. Como nós estamos falando de um programa estrito sensu, a fase curricular equivale a 300 horas aula, né? Aproximadamente isso, 360 horas aula. Nós entendemos que um trabalho de conclusão, desde a concepção do projeto, é desenvolvida no âmbito da disciplina de metodologia. Mas depois, quando começa a fase de orientação e a execução, o refinamento daquele projeto, depois a implementação daquele projeto, a execução daquele projeto, tem demandado, em média, 250 horas de trabalho. 250 a 300 horas de trabalho. Acho que imaginar que você vai dar conta aqui do programa, de cumprir essa parte, essa segunda dimensão do programa, que é o trabalho de pesquisa, em 50 horas, 100 horas, eu acho que isso é irrealista. Por isso que, em número de créditos, a fase da pesquisa, a fase monográfica, tem a mesma quantidade de créditos, ela representa a mesma quantidade de créditos que a fase curricular, né? O desafio do programa é não fazer uma segmentação total entre a fase curricular e a fase que nós chamamos aqui de monográfica, ou a fase de pesquisa. Na verdade, as disciplinas do programa, de um programa estrito sensu, cumprem uma função um pouco diferente, e aí mais uma diferença, talvez, de um programa lato sensu. Elas são uma alavanca, uma ferramenta, um momento de inspiração, de fertilização, de ajuda ao aluno para pensar o seu projeto de pesquisa e desenvolver o seu projeto de pesquisa. O mundo melhor do mundo é que esse projeto de pesquisa comece, de fato, a ser executado no segundo semestre do curso. O curso tem basicamente 3 semestres da fase curricular, quando o aluno cursa as disciplinas, e a partir, então, do segundo semestre, o aluno seja capaz de já colocar energia, colocar foco, colocar atenção no seu projeto de pesquisa. Nós percebemos, ao longo aqui dessa nossa experiência, que essa segmentação, olha, pensa agora só em cumprir as disciplinas, e depois você pensa em executar o seu projeto de pesquisa, isso não funciona bem. O ideal é que isto possa, a partir de um certo ponto, caminhar em paralelo. Esse aqui é o nosso público-alvo, acho que isso eu já deixei bem claro, quais são os alunos que nós queremos recrutar. São profissionais que já dominam a técnica na sua área de atuação e desejam agora ampliar a bagagem teórica e aprimorar competências e habilidades práticas, tá? Mínimo de 3 anos de experiência profissional relevante. Aqui são as linhas do programa, que eu já falei bastante sobre elas, essas nossas 3 linhas. Volto a repisar esse ponto, não são 3 programas distintos. Uma leitura atenta do descritivo dessas linhas mostra que há pontos de conexão claros entre elas, elas estão articuladas
entre si, né? Todas estão buscando aqui, você vê que a pesquisa sobre práticas negociais, sobre práticas tributárias, sobre práticas e soluções jurídicas nas interações nos setores público-privado, essa é a tônica das nossas linhas de pesquisa, né? Essa preocupação com as questões práticas e as soluções jurídicas. Sobre o modelo de pesquisa, eu acho que vale a pena destacar isso, que o foco é no conhecimento acumulado na prática profissional, a pesquisa deve ser conduzida com rigor acadêmico para a formulação de soluções jurídicas juridicamente embasadas, de soluções práticas juridicamente embasadas. Então, não é porque é uma pesquisa desenvolvida num programa profissional que ela não tem preocupação com rigor acadêmico. Ela tem muita preocupação com rigor acadêmico, é isso que qualifica a pesquisa. Uma visão integrada e multidisciplinar da realidade, é isso que nós procuramos trabalhar nas nossas pesquisas. As pesquisas deverão priorizar a obtenção de resultados inovadores e imediatamente aplicáveis no meio profissional. Nós temos um pouco desestimulado pesquisas que se proponham, por exemplo, a dizer qual é uma proposta de mudança constitucional para um modelo ideal de reforma tributária no Brasil. Essa está um pouco distante, esse tipo de proposta está um pouco distante dos resultados das pesquisas que nós queremos desenvolver no programa. Nós queremos pesquisas que tenham uma aplicabilidade imediata, mais evidente, né? E aqui a recomendação que nós fazemos para os nossos trabalhos, recomendação de estilo direto, tendo em conta destinatários que atuam na prática e precisam orientar-se rapidamente. Então, nós desmistificamos aqui os modelos de dissertações tradicionais, que é muita dissertação, se tenta, de alguma maneira, traduzir quais são as opiniões doutrinárias, os dissensos, eu concordo com esse, eu discordo com esse. Bom, falamos, mas e daí? Qual é a questão prática relevante que você pretende extrair dessa pesquisa? Claro que para dar uma resposta prática qualificada, você, como eu disse, precisa conhecer a realidade e precisa buscar um embasamento jurídico, uma fundamentação jurídica, um embasamento teórico, um embasamento doutrinário, mas isto é um instrumento das nossas pesquisas, do nosso trabalho, não é o fim em si mesmo. Nós estimulamos pesquisas que simplesmente se propõem a responder a seguinte questão: qual é o entendimento prevalecente do Superior Tribunal de Justiça sobre tal tema? Ponto. Isso é insuficiente. E daí? Que relevância isso tem? Isso vai servir para dar que tipo de resposta? Qual é o problema que eu estou querendo resolver, que eu estou querendo, de alguma forma, trabalhar e que demanda esse tipo de abordagem? Não é que a abordagem seja irrelevante. A abordagem ela é muito relevante, mas ela é insuficiente para ser o objeto das pesquisas desenvolvidas no âmbito desse programa. Aqui a questão da internacionalização, eu acho que isso é uma marca registrada da FGV, essa busca da internacionalização, esse programa também busca internacionalização, como? Há cursos de curta duração com professores estrangeiros convidados que vêm aqui na escola, os cursos são ministrados em inglês, embora eles não façam parte da grade curricular oficial do mestrado profissional, mas eles geram crédito aos alunos que frequentam essas disciplinas, e algumas desses cursos são pensados especialmente para os alunos do mestrado profissional. A seleção de professores leva em conta isso. E a outra dimensão de internacionalização é através das parcerias que a escola tem com outras universidades estrangeiras, de facilitar a admissão dos alunos do mestrado profissional em certos cursos específicos, que acabam sendo cursos de duração, de curta duração, de 3 a 4 semanas, como está dito aqui, né? Em geral no mês de julho, e o aluno que cursa essas disciplinas tem o crédito computado aqui no programa. Aqui um pouco os dados para vocês, qual é o nosso corpo de alunos, nosso corpo discente.
Aqui estão os números dos 4 anos anteriores, do processo seletivo, né? A turma de 2013, o processo seletivo foi em 2013 e a turma começou em 2013. Os outros, a turma começa sempre um ano depois. Nós temos aqui um número relativamente grande de inscrições e aqui o número de aprovados. Há um certo salto de 2015 para 2016 por conta da terceira linha do programa, que é a linha de Direito Público. Nós buscamos recrutar para cada uma das linhas de 20 a 30 alunos. Tá? Não temos um número fixo, isso depende muito do perfil do público, dos candidatos que se inscrevem no processo seletivo, mas essa é a nossa meta. E o que nós temos observado ao longo do tempo é que, embora o programa esteja em São Paulo, embora a maioria dos alunos, isso aqui são alunos que frequentaram o programa, seja originária de São Paulo, trabalhe, tem aqui, obviamente o programa está em São Paulo não por acaso, né? Mas nós temos uma presença relevante de alunos que vêm de outras regiões do país. Isso tem sido muito importante para disseminar o programa, disseminar o modelo, a proposta do programa em âmbito nacional e também para permitir uma troca de experiências que, às vezes, um profissional aqui de São Paulo pode se enriquecer muito ao tomar conhecimento do que está acontecendo na área jurídica em outros locais do país. Nós temos um fundo de bolsa. O programa é um programa pago, não é um programa barato. Isso tem que ser visto, de fato, como um investimento que vale a pena e no momento de vida certo também, porque a gente sabe que isso vai demandar esforço de acomodação familiar, de dinâmica profissional. Então, toda essa equação precisa estar muito bem resolvida, mas a parte financeira, a escola tem um fundo de bolsas que é um empréstimo, né, de 20% a 50% do valor da mensalidade, pode ser financiada com algumas limitações. Obviamente, os recursos aqui não são inesgotáveis, mas esse fundo tem funcionado bem. E o corpo docente eu já apresentei a vocês. Então, eu queria agora ficar à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar. Então, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu convidar vocês a tomarem o café, eu vou ficar aqui na frente, quem quiser, e elas temos todos vários representantes do nosso corpo docente aqui, quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia, fique à disposição, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.